Eu quis matar meus desejos, enxugar com meus beijos a lágrima tua, mas a visão se apagou e de tudo restou só a chuva na rua. Olá, o nosso programa está começando e é um programa especialíssimo. É mais do que especial, porque é um programa que vai falar da história de um dos mais importantes cantores, compositores, escritores também da nossa música popular brasileira. Nós vamos falar com José Domingos. E é um prazer recebê-lo aqui, viu, seu José Domingos? Nós que nos conhecemos há pouco tempo, o senhor fazendo o que mais gosta e o que mais sabe. E agora tenho a oportunidade de entrevistá-lo, graças também à nossa amiga Elinice Baratella. Obrigado por ter vindo aqui em nosso programa, é uma satisfação do nosso público, com certeza aqueles que ainda não o conhecem, de ter essa oportunidade de vê-lo tocando, cantando e falando sobre a sua vida. Muito obrigado, muito bom dia. Eu tive a satisfação, a felicidade, a alegria de conhecer essa criatura maravilhosa que nos tem dado a oportunidade de mostrarmos aqui o nosso trabalho. Não é? E é por isso que aqui estamos hoje com muita alegria, com muita satisfação e muito honrado por isso, claro. Bom, essa figura a quem o senhor José Domingos se refere é a Elinice Baratella, que está ao nosso lado aqui e que tem acompanhado um trecho, uma parte da vida do José Domingos, desde que ele aportou em Atibaia e também em Bragança Paulista, enfim, na região Bragantina. Como é que surgiu essa iniciativa de começar a desenvolver um trabalho falando da história, mostrando um pouco mais de José Domingos para quem ainda não conhece? Pois é, a iniciativa é uma coisa assim que vem do coração mesmo, né? Não é outra linguagem. Eu conheci o José Domingos através do Rafael Schmidt, né? E quando eu tive essa oportunidade de conhecer e ver esse talento, essa pessoa maravilhosa que é o José Domingos, eu tive aqui comigo que eu deveria estar fazendo alguma coisa no sentido, buscando alguma coisa, no sentido de estar promovendo algo que fique marcado nos anais da nossa cidade, não só da nossa cidade, como da história da música, né? Assim como eu fiz uma ocasião com o João Pacífico aqui em Bragança. Então, José Domingos é uma pessoa que encanta, como você acabou de dizer, e todo mundo sabe muito bem. Então, a iniciativa é essa, é deixar registrada a história dessa figura maravilhosa que é o José Domingos, em todos os aspectos. Né? Bom, em meio à nossa entrevista, você vai ver depoimentos de pessoas especiais que vão falar sobre José Domingos e alguns trechos também dele cantando. E vai cantar aqui em nosso programa também, para que você conheça um pouco mais de quem ainda não conhece. Bom, vamos voltar no tempo, senhor José Domingos? Vamos? Como é que foi a sua infância? Conte para nós. Há quantos anos atrás? Há uns 80? 80 exatamente 80. Eu fiz 80 anos no dia 4 de agosto passado. Né? Bem, a minha infância é pontilhada de várias coisas, sabe? Eu venho de uma família, vou dizer assim, pobre, não é? Meu pai era lavrador. Mas meu pai era um lavrador diferente, se eu posso dizer assim. Ele era um lavrador diferente porque, apesar de lavrador, ele era um sábio. Sabe? Meu pai era um sábio. Tudo que eu aprendi na vida, sabe, o lastro veio do meu pai, não é? Eu vivi em rancho de pau a pique, sabe? Eu convivi com pé de café, com lavoura, com hortas, com coisas dessa natureza, não é? Entre as coisas que meu pai fazia, as infinitas coisas que meu pai fazia, eu nunca pude saber de onde meu pai trouxe essas coisas, porque naquela época a gente não inquiria pai, a gente não perguntava nada, se fazia apenas o que era mandado, entendeu? Era o chefe da casa. Exatamente, exatamente. Eu venho de uma época em que, quando meu pai recebia visitas, a gente não passava por perto, sabe? A minha criação foi assim. Em compensação, eu aprendi a ler, escrever,
Aprendi o que eu sei, eu aprendi com ele. Até coisas de casa, que muita gente pensa que foi minha mãe que me ensinou, não foi não, foi meu pai. Porque ele costumava dizer que um homem nunca sabe quando ele vai precisar de alguma coisa. Então ele tem que aprender tudo, tem que aprender tudo. Interessante isso que o senhor contasse, eu acho que é um detalhe interessante, como que foi a sua alfabetização? Aquela história que você nos contou a respeito de escrever. Então, minha alfabetização foi assim. Eu aprendi a ler, a escrever, e tudo que eu aprendi, eu posso dizer, até onde eu aprendi, tudo que eu aprendi com perfeição. Graças a Deus, porque meu pai era um homem muito exigente, sabe? Na minha infância, eu era gago, sabe? Gago, sabe, gago de bater o pé, tipo Nelson Gonçalves, né? E porque o gago só faz sem gaguejar aquilo que ele sabe de cor. Haja visto o Nelson Gonçalves, não é? Que era gaguinho, não é? E cantava maravilhosamente como ele fazia, muito bem. E eu era aquilo. E com o passar do tempo, sim, detalhe, meu pai era, vou repetir, muito exigente. Então, quando ele me passava ditados, ele não admitia que eu gaguejasse para passar ditados para ele, não é? Então, eu tinha que fazer o quê? Decorar os ditados. Eu decorava, para na hora de passar para ele, passar correntemente, porque não podia gaguejar. Ele não aceitava, sabe? E eu falo com muito orgulho que meu pai era um sábio. Era um sábio. Nos lugares onde a gente morava, meu pai fazia de tudo. Ele fazia madeiramento de casa, ele fazia porta, porteira, portão, mata-burro. Nem todo mundo sabe o que é isso, mas alguém vai saber, com certeza. Fazia mata-burro, fazia tudo que era de madeira, ele fazia. A gente entrava num mato, meu pai conhecia as madeiras pela casca, ele dizia, isso é peroba, aquilo é caxinguinha, aquilo é pau de canela, aquilo você entendeu como é que é? Nesse tipo de trabalho, ele era realmente um sábio. E eu cresci assim, aprendendo as coisas através do meu pai. Com a nossa pobreza, eu tinha muita dificuldade para fazer coisas. Eu colecionei muito papel de pão, sabe, papel de pão para fazer os meus desenhos. Eu tinha muita mania de desenhar. E eu fazia desenhos, eu construía as minhas próprias ferramentas para fazer os meus trabalhos manuais, sabe? Gostava muito de fazer trabalho de madeira. Isso ainda criança ou já adolescente? Não, moleque. Isso tudo era em fazenda. Eu vim para a cidade de Avaré com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Era uma coisa muito interessante, porque eu tinha muita vontade de fazer muita coisa que a gente ouvia falar, mas eu só ouvia falar. Para vocês terem uma ideia, quando meu pai se acidentou, que a gente foi obrigado a vir para a cidade, não é? Eu fiz um trabalhinho lá para uma pessoa, ganhei uma moeda de 10 tostões na época, sabe? Isso seria o quê? R$1 hoje, talvez. Eu ganhei uma moeda de 10 tostões, fui numa sorveteria, que eu tinha uma vontade terrível de tomar sorvete, nunca tinha tomado um sorvete. Fui numa sorveteria, comprei 10 sorvetes, custava um tostão cada um, né? Comprei 10, não preciso dizer que eu fiquei doente, mas tomei os 10 sorvetes. Fez à vontade. Nessa época ainda de criança, a música já fazia parte do seu dia a dia ou ainda não? Fazia. De certa forma, sim. De certa forma, sim, porque meu pai tocava viola. Meu pai tocava viola. Trabalhava a semana inteira, nos fins de semana, ele fazia 2 coisas que eram importantes. Preparava as ferramentas para o trabalho da semana, não é? Amolava as que tinha que amolar, trocava cabo naquelas que quebravam, e etc., coisas dessa natureza, não é? E a segunda coisa era desfiar suas mágoas na viola. Era viola que ele tocava.
eu aprendi música do João Pacífico naquela época, sabe? Eu canto Cabocla Teresa desde eu menino. Tá? Mas naquela época o João Pacífico estava tão longe de mim como eu da lua, sabe? Eu nunca imaginei que eu fosse me tornar amigo do João Pacífico um dia. De repente, o tempo passou e um dia em São Paulo, sabe? Eu estou tomando aperitivo junto com o João Pacífico. Que coisa fantástica a vida, né? Sonho realizado. Sonho realizado. Bom, nós vamos continuar falando muito mais com o seu Zé Domingos, mas vamos colocar um pouco de música na conversa? Vamos. 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 O que é que o senhor Zé Domingos vai nos trazer agora, nesse momento aqui ao vivo? Pois é, relacionado com tudo isso que eu falei até agora, eu vou fazer uma música minha que bateu num momento de saudade. Eu tenho um parceiro nessa música, sabe? Tão caipira como eu, na época, entendeu? O nome dele é Adalto Santos. Eu falo esse nome com muita saudade, porque foi uma criatura que eu aprendi a admirar, aprendi a gostar, fomos amigos durante muito tempo, privamos juntos da amizade do João Pacífico durante muito tempo, não é? Então eu fiz uma letra um dia, baseada nessa história que eu acabei de contar, e mostrei a letra para o Adalto. Ele olhou a letra e disse, me deixa musicar isso, sabe? No dia seguinte ele veio com a melodia pronta. Então nos tornamos parceiros. A letra é minha, a melodia é do Adalto Santos. Meu querido e saudoso amigo Adalto Santos. Vim de longe, estou cansado, com o peso dos desenganos, cada dia mais pesado, somado ao peso dos anos. Vivo num mundo agitado, cheio de gente vazia, vendo um sonho sepultado na manhã de cada dia. A meu tempo de menino, se eu pudesse voltaria ao riacho cristalino e as coisas que eu mais queria. Meu rancho de pau a pique, a minha cama de varas, meu travesseiro de penas, minha esteira de taquaras, o terreiro onde eu jogava a minha bola de meia, toadas que o pai cantava nas noites de lua cheia, minha peteca de palha, minha sopa na gamela, minha santa ignorância, saudades que eu tenho dela. Minha peteca de palha, minha sopa na gamela, minha santa ignorância, saudades que eu tenho dela. O terreiro onde eu jogava a minha bola de meia, toadas que o pai cantava nas noites de lua cheia, minha peteca de palha, minha sopa na gamela, minha santa ignorância, saudades que eu tenho dela. Minha peteca de palha, minha sopa na gamela, minha santa ignorância, saudades que eu tenho dela.
Bom, não tem problema que só estamos nós dois, nós temos que aplaudir, Ele né? quer falar inevitável. Você que está em casa é de arrepiar. É inevitável. Olha, arrepia do fio do cabelo até o dedo do pé. Exatamente. Olha, maravilhosa música, a letra fantástica, né? Que bom, que bom. Mas tem gente que vai participar também do nosso programa para dar um depoimento especial. Vamos ver? Nossa, eu tô tão feliz que, ó, sem querer acabei chegando ao lado de um dos maiores seresteiros de todo o universo brasileiro. Este moço chama-se José Domingos, dos maiores intérpretes de todos os intérpretes de todos os tempos. Vamos aplaudir o grande Zé Domingo! Eita, meu amigo! Que beleza, Zé! Prazer em te ver. Dá só uma palhinha pra eles aí no... Fere um som maior pra mim, por favor. Deusa da minha lua, tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Nos teus olhos eu suponho que o sol num doirado sonho vê claridade buscar. Minha rua é sem graça, mas quando por ela passa teu vulto que me seduz. A luazinha modesta é uma paisagem de festa, é uma cascata de luz. Beleza, este é o Zé. Você veio passear, você tem casa. Eu vim te ver. Veio me ver? Que beleza! Então já me viu e eu também vou te abraçar. Ela fica no meio de nós dois, apresenta ela, Zé. Eu vim te ver, só isso. Tá me apresentando. Aí, beleza, gente? Vou pra lá, fica à vontade aí, Zé. Quando é que começou realmente, de fato, a se dedicar exclusivamente, ou boa parte do seu tempo, da sua vida, às composições, ao cantar? Comecei com meu pai. Meu pai comprou um cavaquinho para mim, ainda menino, não é? Porque ele queria me relacionar com a música. Meu pai era sertanejo, ele tocava viola. Em dado momento, meu pai se acidentou no lugar onde a gente trabalhava. Éramos colonos de fazenda, não é? E como quem sabe o que é colono de fazenda, é aquela história, você só é útil enquanto você trabalha, não é? Quando você não tem mais condição de trabalhar, seja por que motivo for, se não tem mais condição de trabalhar, você é automaticamente despejado, não é? Então nós tivemos que vir para a cidade. A cidade que eu fui viver era Avaré, aqui no estado de São Paulo. Sou mineiro, nasci em Guaxupé, estado de Minas Gerais, sabe? Mas vim me criar aqui na cidade de Avaré. Aqui eu tive as minhas primeiras amizades, os meus amigos na época quase todos eram estudantes, não é? E resolveram me incluir num conjunto que eles montaram, não é? O único que não era estudante no conjunto era eu. Chamava-se Conjunto Star na época. Mas era um grupo muito caprichoso, era um grupo maravilhoso, entendeu? Então, era tão importante que eles importavam discos
que saíam lá fora, sabe, para a gente ter novidades sempre nos bailes que a gente tocava, nas festas que a gente tocava. A gente estava sempre na vanguarda, sabe, porque tudo que acontecia no âmbito musical, a gente estava na frente. No coração de quem vem, Serra da Boa Esperança, meu último bem. Parto levando saudades, saudade deixando. Eu quando cheguei em Avaré, eu comecei a cantar nos bailinhos de ponta de rua, sabe como é que é? E eu fui ficando conhecido assim. Fiz primeiro uma amizade que estava mais ou menos ao meu nível, àquela altura, não é? Recém-chegado na cidade, não sabia de nada, praticamente de nada. E eu comecei a cantar nos bailinhos que apareciam por ali, não é? E fui ficando conhecido. Foi aí que os meninos descobriram, esse grupo de estudantes descobriram que eu cantava, porque eu me apresentava em vários lugares por ali, não é? Aí eles me convidaram para fazer parte de um conjunto que eles estavam montando. A princípio, esse conjunto foi montado para um baile de debutantes, sabe? Então me convidaram para participar do baile, para tocar no baile. E eu fui, não é? Nosso relacionamento foi tão bom que o conjunto foi crescendo. Estácio, Madrid, Salgueiro, todo Rio de Janeiro, Consola Vila, Isabel. Eu tinha uma vontade de vir para São Paulo. Eu ouvia falar em São Paulo como uma coisa importantíssima. E eu tinha vontade de ir para São Paulo, mas o tempo foi passando, eu me casei, sabe? Quando eu vim para São Paulo, eu tinha 2 filhas, sabe? Mas vim para ficar. Tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Nos seus olhos eu suponho que o sol, num dourado sonho, vai claridade buscar. O primeiro emprego que eu arrumei em São Paulo foi numa companhia de aviação, como eu disse, Real Aerovias, na época a maior empresa de aviação da América Latina. Eu trabalhava no aeroporto de Congonhas. Eu vou mostrar na sequência, vou mostrar uma música para vocês, aliás, uma música não, um monólogo, onde tem detalhes disso que eu estou acabando de falar agora. Eu trabalhava no aeroporto de Congonhas, precisamente na comissaria de terra, e naquele tempo a Real oferecia condução para nos trazer do aeroporto até a cidade, né? Nos deixava exatamente na porta da Galeria Metrópole. Ali as pessoas desciam e cada um tomava seu rumo. Um dia, ao chegar na Galeria Metrópole, descer do ônibus para tomar a minha condução para casa, eu percebi que eu estava sem um tostão no bolso. Tinha deixado o meu dinheiro no bolso do avental lá no aeroporto de Congonhas. Então eu tinha 2 opções. Ou voltar para o aeroporto de Congonhas para pegar meu dinheiro a pé, não é? Ou ir para casa, que a essa altura eu morava na Zona Norte de São Paulo, precisamente no bairro do Imirim. Eu optei para ir para casa, sabe? Andei. E diz o seguinte: São Paulo, fim do dia.
Portas que se fecham, luzes que se acendem, mãos que se despedem, olhares que prometem. Coisas que acontecem porque tem que acontecer. Gente buscando casa, gente buscando gente, gente buscando nada. Vejo 5 continentes pisando a mesma calçada. O aglomerado constante dessa massa que se agita faz ainda mais bonita minha cidade gigante. São Paulo dos doutores, São Paulo dos marginais, São Paulo dos feirantes, dos intelectuais, São Paulo das mariposas, São Paulo do operário, do camelô, do vagabundo, do society, da favela, misturas que fazem dela a maior terra do mundo. São Paulo, fim do dia, e a rotina continua. Gente empurrando gente a cada palmo de rua. Aqui uma cotovelada, mais adiante um empurrão. Uma mulher desesperada gritando: pega ladrão! É o farol que não abre, a sinfonia das buzinas, é o jornaleiro que grita no coral da sinfonia. Olha a manchete do dia: sequestraram uma menina. Mais adiante uma fechada, alguém entrou na contramão. E sempre que isso acontece pode esperar que não passa. A gente assiste de graça ao festival do palavrão, mas essa é a hora feliz do regresso para o lar. Cada um mais apressado no desejo de chegar à mansão, ao apartamento, à casinha da viela, ao barraco de zinco pendurado na favela. O pensamento é um só: chegar, chegar. Os contrastes são berrantes na multidão de sozinhos. Quem não viu não acredita. Chega a ser até bonita a demanda dos caminhos, enquanto um vai de subúrbio, da central, da Cantareira, faz a viagem inteira mal podendo respirar. O outro, carro importado, bela gata do lado, ar-condicionado, som, champanhe, caviar. Gente que vai de Galaxy, Start, Opala, Corcel, de Fusca, pé de bode, lambreta, bicicleta, cada um vai como pode. Gente que vai de táxi, ônibus, lotação, gente que vai a pé batendo sola no chão. Não que se tenha vontade, coisas da necessidade de quem ficou sem nenhum, nem mesmo para condução. Mas nada disso importa. O importante é chegar. Quando se tem na chegada um motivo para sorrir. Triste é andar por andar, ver tanta gente passar e ter que continuar sem saber para onde ir. Muito bem. A facilidade com as palavras deve ter também originado os seus livros, né? Ou pelo menos o desejo de escrever. Como é que surgiu isso? Meu pai. Eu falo com muito orgulho do meu pai, porque para a época a gente achava meu pai um homem um pouco violento, sabe? Eu levei algumas surrinhas, não é? Que era coisa da época, assim que se educava filho, não é? E meu pai era um homem muito rigoroso em tudo. Eu aprendi a ler, a escrever, fazer contas. Eu aprendi a escrever com manuscrito. Usei manuscrito, um livro que hoje está desatualizado, é uma coisa que não se fala praticamente mais nisso, não é? E é um livro que tem distintamente tipos de caligrafia, sabe? Então você aprende a escrever com caligrafias diferentes e distintas, não tem mistura, porque caligrafia não tem mistura. O povo é que mistura, sabe como é que é? Mas cada tipo de caligrafia é distinta uma da outra. Eu aprendi a escrever assim. Eu li Camões na roça, na fazenda, com 8 anos de idade. Meu pai, eu não sei, a gente não inquiria pai nessa época, sabe? A gente só fazia o que mandavam, não é? Então eu nunca soube onde meu pai aprendeu essas coisas, como ele aprendeu isso tudo, sabe? Mas eu li Camões com 8 anos de idade. Eu, como já disse agora há pouco, vou repetir,
tudo que ele ensinava, ele tinha mania de perfeição, sabe? Naquela época, era uma época assim, se a gente chegasse em casa com uma agulha que não fosse de casa, você tinha que ir onde você achou essa agulha, onde você descobriu isso, entendeu como é que é? Para efeito de honestidade. Você só adquiria aquilo que era seu, você só ter nas mãos aquilo que te pertencia, sabe? Eu cresci assim. Trabalhos caseiros, muita gente pensa que eu aprendi com a minha mãe, não, foi com meu pai. Ele tinha mania de dizer, você nunca sabe quando você vai precisar de alguma coisa, sabem? Então eu aprendi a arrumar cozinha, aprendi a cozinhar, até o trivial, aprendi a cozinhar, fazer arroz, feijão, essas coisas, eu aprendi. E tudo que ele ensinava com perfeição. Meu pai não era homem de mais ou menos, sabe? Tudo que ele fazia era com perfeição. Eu aprendi a pregar botão, aprendi a fazer, naquela época aprendi a fazer remendo, aprendi a lavar, aprendi a passar. Quer dizer, essas coisas eu tiro tudo isso de letra, sabe como é que é? Não faço mais, claro, mas se for preciso eu sei fazer. Quando eu comecei a trabalhar à noite em São Paulo, eu até então era aeroviário. Quando a Varig comprou a Real, na época, não é? Eu trabalhava na loja central de passagens da Real Conselheiro Crispiniano, em frente ao Cine Marrocos, bem em frente ao Cine Marrocos. E ali eu comecei a conhecer gente, sabe? Comecei a conhecer gente. Uma das primeiras pessoas do meio artístico que eu conheci foi Agostinho dos Santos, falecido, meu amigo querido Agostinho dos Santos. E dali o leque foi abrindo, a gente foi conhecendo gente e tal. Quando a Varig comprou a Real, eles davam um tempo para a gente saber se queria continuar ou não. Então eu recebi um mês de férias, nesse mês de licença que eu recebi, eu fui trabalhar, me convidaram para ir fazer uma casa à noite. A razão de eu deixar a aviação e partir para a noite foi que eu ganhei em um mês, vamos dizer assim, um mês de trabalho, porque eu levaria tipo 6 meses para ganhar trabalhando na Real, entendeu como é que é? Então não voltei mais, não é? Porque é muito natural, a gente trabalha em função daquilo que a gente ganha, não é? E eu fui ficando na noite, não parei nunca mais. Assim que eu fui para a noite em São Paulo. E fui conhecendo pessoas, porque a noite é um manancial de pessoas importantes, sabe? Conheci Paulo Vanzolini, parceiro de Adalto Santos na época, não é? E Adalto era quem musicava até então as músicas do Paulo, a razão deles serem carne e unha como eles eram, sabe? Conheci Paulo Vanzolini assim. E nos tornamos amigos. Depois de Paulo Vanzolini, eu vim conhecer o meu querido amigo João Pacífico, que eu cantava a música dele desde menino. Nunca imaginei na época que eu fosse conhecer João Pacífico um dia. Era um doce de criatura. Sabe você poder chamar uma pessoa de criatura doce? João Pacífico era uma criatura doce. Né? O nome dele, né? João Pacífico. Não era, né? Então, e o tempo foi passando, a gente foi conhecendo gente. A noite paulistana é um manancial de conhecimentos, sabe? É um manancial de gente importante, de gente amiga. Eu nunca tive, felizmente, com a graça de Deus, eu nunca tive inimigos à noite. Eu tive pessoas, porque a minha profissão, até certo ponto, como em outras profissões, acredito, que uns se julgam mais que outros se julgam mais que outros, e assim. Acredito que em toda profissão exista isso, não é?
Então, fui humilhado algumas vezes, sabe, por falta de conhecimento, porque eu em São Paulo era o ilustre desconhecido, não é? Eu estava engatinhando em São Paulo, eu engatinhei muito em São Paulo, sabe? Fui conhecendo pessoas aos poucos, fui muito aproveitado, porque um dia um amigo meu me disse que eu não fui educado para viver em São Paulo, eu fui educado para viver lá onde a gente vivia, sabe? E caí nessa selva de pedras que tem aqui e eu tinha que sofrer as consequências, sabe? Até aprender, até me acostumar, porque a vida é um aprendizado constante. E Silvio Caldas, Noite Ilustrada? Então, à medida que o tempo foi passando, a gente envolvido com as coisas, porque eu tinha começado a trabalhar à noite. A noite foi a minha grande escola paulistana, sabe? Foi aí que eu conheci gente, foi aí que eu aprendi a trabalhar, foi aí que eu aprendi, sabe? As coisas paulistanas eu aprendi assim, muito bem. Então fui conhecendo essas pessoas. Ainda que não quisesse, eu tinha que passar por eles, porque era uma permanente, era uma coisa permanente. Por onde eu passava, eles estavam, não é? Então eu tenho a relação, está aqui na minha pasta, eu tenho a relação de todas as casas noturnas onde eu trabalhei, até que eu começasse a ser dono de casa um dia, não é? Mas eu tenho a relação de todas essas casas, o tempo que eu trabalhei nessas casas, isso foi um aprendizado para mim, sabe? Aprendi coisas, aprendi a ver coisas, aprendi a ter colegas de trabalho, aprendi a classificar esses colegas de trabalho, sabe? É coisa que eu não sabia, nada disso eu sabia. Aprendi tudo aqui, na marra, mas aprendi. E foi assim. Silvio Caldas. O Silvio Caldas, vamos falar especificamente dele e do Noite Ilustrada. Silvio Caldas. Silvio Caldas eu conheci pouco. Eu conhecia Silvio através dos seus trabalhos, não é? Já que bem quase no fim da vida do Silvio, eu vim conhecê-lo pessoalmente. Ele já não estava com a sua saúde perfeita, sabe? Já estava decadente. Mas conheci, privei da amizade dele, conversamos muito. Tive a honra de acompanhar Silvio Caldas cantando, sabe? Hoje sou muito amigo, mas muito amigo da viúva do Silvio, sabe? Por sinal, a Miriam, que é a esposa do Silvio, fez um depoimento emocionante sobre o nosso amigo José Domingos. Eu conheci o Zé Domingos na casa do Noite Ilustrada. Até foi uma das últimas vezes que o Silvio frequentou roda de samba. Noite Ilustrada, Zé Domingos e Silvio Caldas. Foi um dia assim muito, muito lindo, memorável. Ficou na memória de todo mundo esse dia. E o Silvio já estava bem velhinho. Eu acho que depois desse dia não teve mais nem roda de samba para ele, nem seresta. Mas temos um baita de um seresteiro aqui ainda com a gente, né? Com 80 anos, uma voz linda, maravilhosa, uma voz de veludo. Zé, você é um oásis nesse mundo meio caótico de música, de valor, de seresta, de música. E é um compositor também, né? Maravilhoso, lindo. Então, toda vez que eu ouço o Zé, sabe, parece que o mundo fica melhor. E quero falar diretamente para você, Zé, se todos fossem iguais a você, Zé, esse mundo seria muito, muito melhor. A Miriam falou um pouquinho sobre o nosso convidado, o seu Zé Domingos, e o Noite Ilustrada. Noite Ilustrada, desse eu posso falar.
O Noite, nós nos conhecemos pelas andanças noturnas por aí, há tempos, sabe? E eu fui amigo do Noite por, vamos dizer assim, sem medo de errar, por uns 30 anos, sabe? E acompanhei os trabalhos do Noite, acompanhei o primeiro sucesso do Noite como sucesso. Eu fui uma pessoa levada para casa, que o Noite Ilustrada saiu da Noite também, de casas noturnas, ele trabalhava em casas noturnas. E quando o Noite fez o primeiro sucesso, o primeiro grande sucesso dele, que foi Volta por Cima, música do Paulo Vanzolini, não é? E o Noite saiu de uma casa noturna onde ele trabalhava. E o dono dessa casa procurou desesperadamente alguém que tivesse mais ou menos o perfil do Noite, sabe, para colocar no lugar dele. E me descobriram. Quem me descobriu nessa época foi Cláudia Barroso, que já era minha amiga. E ela sabia onde eu estava. Então ela foi lá, me fez a proposta, quer dizer, proposta levada pelo dono da casa. Então fui para uma casa chamada Moleque, de onde o Noite tinha saído. E eu, sem experiência nenhuma, quer dizer, de responsabilidades de vida noturna, eu saía de uma casa com a maior facilidade. O sujeito me oferecia um dinheirinho a mais, eu estava indo embora, entendeu como é que é? Aí fui para lá, para onde estava, de onde tinha saído a Noite. Me enturmei com o pessoal maravilhoso, e foi dessa casa que eu acabei gravando o meu primeiro disco. Eu cantava de mesa em mesa nessa época, sabe? A noite toda. E cheguei numa mesa cantando, era um casal. Eu cantei a primeira música, era uma composição minha. Ele disse, de quem? Eu não conheço essa música, de quem é? Eu falei, isso é meu. Ele disse, é teu? É. Tem mais? Eu digo, tenho. E fui cantando. Quando ele foi embora, nem ele sabia quem era eu, nem eu sabia quem era ele. Quando ele foi embora, ele me deu um cartão. E disse, olha, você passa no meu escritório amanhã, você já está contratado, a não ser que você não queira, sabe? Quando ele foi embora, o pessoal da casa me rodeou. Disse, você sabe quem é esse moço? Eu digo, não. Esse é Alfredo Borba, diretor da Philips em São Paulo, sabe? Lançador de Jair Rodrigues, de Noite Ilustrada, de Elis Regina, e vai por aí afora. Entendeu? Não perca essa oportunidade, vai lá. Eu fui. Mas isso é importante se contar. Tudo tem um caminho. Tudo na vida tem um caminho. E o Alfredo Borba, na época, se gravava como? Se gravava um compacto simples, 2 músicas, todo mundo passou por isso. Gravava um compacto simples, 2 músicas, às vezes 2 compactos, 3 compactos, para depois partir para um compacto duplo, para então finalmente chegar num LP. Entendeu? Era assim que se fazia na época. O Borba me lançou com um LP. Ele não sabia do meu grau de ignorância. Ele não sabia de onde eu vim. Ele não sabia quem eu era. Então, o que acontecia na época? Quando alguém te via com o LP debaixo do braço, você já era um cara rodado. Automaticamente você já era um cara rodado, sabe? Eu não sabia o que fazer com o LP debaixo do braço, sabe? Ignorante, não sabia nada. Vocês não sabem o que eu sofri por isso. Eu tinha que subir degrau por degrau, como todo mundo. Ele me sacou do chão e me botou no topo da escada, sabe? Sofri muito. Bom, coincidiu que eu fiquei doente um tempo em seguida e tal, passei por isso. Mas o meu começo foi esse, sabe? Foi assim que eu comecei no disco. Tem uma gravação que eu acho importante até registrar, que é a Hebe Camargo gravou. Hebe Camargo gravou. Qual é a música mesmo que você falou? Rotina do Amor. Todo começo que eu conheço é sempre assim.
olhos nos olhos, mãos entre as mãos, amor sem fim. Quantos projetos, quantos afetos, quanta ternura, milhões de beijos, quantos desejos, quanta loucura. Mas acontece que aparece um outro bem, novos projetos, novos afetos, alguém sem alguém. A rotina do amor nunca falha, todo mundo já sabe de cor. Alguém chora no fim da batalha, porque outro levou a melhor. Bom, são músicas que se renovam com o tempo, né? E certamente poderiam aí ser cantadas ainda hoje por grandes cantores da nossa MPB, da nossa música popular brasileira. Bom, e veio para a região Bragantina, especialmente primeiro para Atibaia, depois chegou a Porto em Bragança Paulista. Como? Por quê? O Noite veio fazer um show em Atibaia e a Denise foi assistir o show do Noite, né? Ao término do show, ela convidou o Noite para vir tomar um café. E ele tinha mania de dizer, ele costumava dizer, pois é, eu estou tomando esse café até hoje, né? Aí começaram a namorar, se apaixonaram e tal, e casaram. O Noite assumiu a filha que a Denise tinha, não é? E viveram felizes até o fim da vida, né? E eu conheci o Noite nas nossas andanças musicais por aí, há um bocado de tempo. Nos tornamos amigos, porque o Noite era amigo de todo mundo. Nos tornamos amigos, mas muito amigos. Essa amizade cresceu, floresceu, entendeu? Noite acabou gravando uma música minha na última temporada que ele foi fazer no Norte, precisamente em Recife. Ele viveu um tempo em Recife e essa amizade perdurou para o resto da vida dele, não é? Ele faleceu, ela faleceu um ano depois. Quando ele faleceu, eu não pude estar presente porque eu estava hospitalizado lá em Campinas. Mas no falecimento dela, eu estive presente até os últimos momentos. Cantei no leito de morte da esposa do Noite, entendeu? E foi assim, minha amizade com o Noite foi assim. E acabou conhecendo Atibaia e passou a adotar a cidade também como sua cidade. Essas amizades foram crescendo porque eles tinham um salão de festa em Atibaia. Então, sobre Atibaia, eu acho assim, interessante colocar os depoimentos do pessoal de Atibaia acerca do nosso amigo José Domingos. Eu acho que vai retratar muito bem a trajetória dele em Atibaia. É um enorme prazer estar aqui e poder falar um pouquinho para vocês desse meu grande amigo de há mais de 30 anos, chamado José Domingos. José Domingos, o maior cantor da noite paulistana de todos os tempos, com 60 anos de carreira, completados agora, 80 anos de idade, uma figura maravilhosa. José, é um prazer imenso poder desfrutar da sua amizade. Nós que há muitos anos estamos juntos e que viemos depois de tanto tempo nos reencontrar aqui na cidade de Atibaia. E você, nunca me esqueço, um dia que veio aqui em minha casa me fazer uma visita e depois de um papo, eu, você, a Cidinha, a Sandra, você me disse uma frase muito importante. Falou: Mário,
eu não posso me dar o direito de estar na sua casa e não cantar uma música para você. Posso pegar meu violão? Essa voz potente e maravilhosa que encanta a todos, tendo para mim esse privilégio de tê-lo cantando em minha casa. Você tem um coração maior do que você, Zé. Que Deus te dê muita saúde e que você continue por muito tempo. Oi, Zé. Que saudade de você, este corpo moreno. Ai, eu ouvi tua voz. Aquelas noites, né, Zé, que a gente passava lá no tempo do clube. Lembra do Clube Real? Que a gente ficava lá a noite toda dançando naquele clubinho. Você começando com violão, eu, você, o Brasil. Lembra daquela turma toda do Real, do Clube Real? Ou época boa, não é, Zé? Você estava começando com violão, né? Depois foi indo, o tempo foi passando, mas a gente nunca se separou. A nossa amizade foi para lá de amizade de irmãos, né, Zé? É assim, uma coisa muito boa, muito pura, muito linda, demais, demais. Tanto que todo mundo à nossa volta tinha inveja da gente, tinha ciúmes, porque a gente não se largava de jeito nenhum. Era toda noite, era nas boates, eu sempre conversando com você, conservando essa amizade de muitos e muitos anos, coisa mais linda. Depois de algum tempo, quando eu entrei para a Crioula, você foi inaugurar. Depois aqui em Atibaia, quando eu vim para Atibaia, você veio para Atibaia, fez show comigo. Aqui em Atibaia, acho que começou a tua vinda em Atibaia pelo restaurante Crioula, não foi? Você veio fazer um show na época do Noite. Era eu, você e o Noite, né? Aí você foi, fez o show, passou um fim de semana e começou a frequentar Atibaia. Acho que até hoje você vem vindo sempre em Atibaia. E é muito bom quando eu te vejo. Eu mato as minhas saudades, porque a gente teve uma vida muito legal, muito boa. Você maravilhoso, com essa voz de veludo que você tem, fazendo a gente chorar com as suas canções, com as suas composições, que você é um ótimo compositor. Lembra de Chuva na Rua? Lembra dessa música? Ai, Zé, que saudade. Que vontade de dar um abraço bem forte hoje, agora, um beijo bem saudoso. Quando é que eu vou te ver? Quando você vem aqui em Atibaia? Você vem pra cá, hein? O Zé Domingos, eu conheci em 69, época estudantil em que nós nos encontrávamos no jogral e íamos para o terceiro uísque. E sempre foi uma pessoa de muita luz, uma pessoa muito serena, que transmite muita tranquilidade e aquela humildade sempre. O que eu posso dizer para o José é que é um prazer imenso durante esses 40 anos tê-lo como amigo. Espero que essa amizade se arraste por muito mais tempo, porque ter José Domingos como amigo é ter um segundo pai. Zé Domingos, meu irmão, queria aqui deixar meu abraço para você, te agradecer por aparecer na minha vida e me ensinar e me mostrar o que é uma música de verdade. Hoje eu enxergo uma música completamente diferente e essa sua verdade musical que me mostrou isso. Eu queria te agradecer e te agradecer por isso aqui também. Minha peteca de palha, minha sopa na gamela, minha santa ignorância, saudades que eu tenho dela. Obrigado, Zé, um beijão. Bom, para a gente encerrar esse bate-papo aqui, qual é a joia, a música que o seu Zé Domingos vai deixar para o nosso telespectador? Da mesma época de Rotina do Amor, eu fiz uma música. Rotina do Amor foi gravada por várias pessoas, sabe? Cláudia Barroso, como já dissemos, por Hebe Camargo, outros cantores de menor expressão na época, tudo bem. E dessa mesma época eu tenho uma música que eu dei o nome de Chuva na Rua, sabe? Onde a gente diz o seguinte: olho
através da vidraça, a goteira que passa e rola pro chão. Lembro da chuva serena que viu nossa cena de separação. Mas na janela molhada, teu rosto de fada me apareceu, e o pranto que o vidro chorava me representava o pranto teu. Eu quis matar meus desejos, enxugar com meus beijos a lágrima tua, mas a visão se apagou e de tudo restou só a chuva na rua. Zé Domingos, obrigado pela sua presença, parabéns por essa vida fantástica, riquíssima, né? E por tudo que fez e continua fazendo para a música brasileira. Muito obrigado pela presença. Olha, eu gostaria de dizer que as minhas andanças, com a graça de Deus, têm sido pontilhada de coisas maravilhosas como esta que está acontecendo agora. Eu tive o grato prazer de conhecer essa criatura, a Helenice, que se propôs a fazer esse trabalho com a gente. E eu não tenho palavras para agradecer a tua gentileza, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que essa gentileza é uma sequência de gentilezas que você vem fazendo para os meus amigos, os meus colegas, as pessoas musicalmente importantes. Isso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pelo que fizeste ao João Pacífico, meu querido amigo, e o que está fazendo por mim hoje. Obrigado. Obrigada a você. Pois é, falar de José Domingos. Conheci José Domingos recentemente através da gravação do CD do Rafael Schmidt. Foi uma grande descoberta. Foi uma pessoa que me encantou no primeiro momento, no primeiro acorde, no primeiro olhar, na primeira colocação de prosa que ele colocou. Me encantou de tal maneira que tomei essa iniciativa de fazer esse programa, essa coisa de homenageá-lo para a posteridade, para que se reconheça o valor desse grande homem. Pessoa sensível, de um valor incrível, poeta da vida e um grande aprendiz, como ele sempre diz. Muito obrigada, José Domingos, por toda essa força. E agradeço a todos que participaram e colaboraram para que esse projeto fosse efetuado. Um abraço. A meu tempo de menino, se eu pudesse, voltaria ao riacho cristalino e as coisas que eu mais queria. Meu rancho de pau a pique,